Dizer assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, no amado, quem é o amado? Cristo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, diga todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês, Igreja Evangélica Batista Ágape, ou Igreja do Senhor que está reunida aqui, amém, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos entender a tua palavra, compreender, mas não apenas compreender, entender, mas praticá-la. Espírito Santo de Deus nos ilumina, nos dá, Pai, a revelação da tua palavra. Amém. Somos tão pequenos, tão insignificantes, mas a tua palavra diz que é o teu Espírito que intercede por nós. E teu Espírito que nos ilumina para que possamos compreender a tua palavra, nos ajuda, nos capacita, e que através da tua palavra nós possamos entender como viver a nossa vida. Oh Pai amado, nos livra de toda mentira, de todo engano, que este mundo, que o inimigo, que a nossa carne muitas vezes quer que nós acreditemos que é verdade, mas não é verdade, porque a verdade é a tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos nesta manhã ser edificados como igreja pela tua palavra. Amém. Que eu diminua para que tu cresças. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Esse texto que nós lemos, desculpem, é um texto assim, a carta de Efésios é uma carta paulina, ou seja, foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. A mensagem de hoje é a nossa posição em Cristo. Muitas vezes não entendemos a nossa posição em Cristo, porque escutamos tantas coisas, tantas informações que vêm de fora, tantas informações que nos atordoam, que deixam assim a gente meio atordoado, que não compreende a nossa posição em Cristo. E aqui eu vou ler agora em outra versão, nós vemos na NVI, vou ler na Almeida atualizada, que diz assim, é o mesmo texto que nós lemos, Efésios capítulo 1, verso 2 em diante. A vós, graça e paz da parte de nosso Deus, Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesta manhã, que eu gostaria, na verdade, que você entenda nesta manhã, é que você já é abençoado em Deus. Amém. Muitas vezes a gente olha assim, mas meu Deus do céu, como é que está acontecendo isso comigo? Mas eu não sou filho de Deus. Olhe, pare de murmurar,
porque você já é abençoado. E se alguma coisa acontece que não dá segundo o teu querer ou o meu querer, é porque Deus está nos livrando disso. Tantas coisas que não deram certo na minha vida e depois eu pude compreender, é que Deus está me livrando disso, que realmente não era para que isso acontecesse, porque isso ia me tirar, desviar do caminho. Então nunca mais reclame ou se sinta fracassado ou talvez amaldiçoado caso alguma situação seja contrária, mas sempre lembre que você está em Cristo, já é abençoado. Não é abençoado apenas nesta área terrena, mas é abençoado, somos abençoados nas regiões celestiais. Sabe o que isso significa? Que as bênçãos espirituais já foram liberadas para você. Já foram liberadas. E muitas vezes a gente quebra a cabeça, vai quebrando a cabeça, mas Senhor, por que acontece? Olhe, não reclame, não fale, não se sinta fracassado. Diga assim: Senhor, graças te dou. Amém. Obrigado porque eu já sou abençoado. Amém. Em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E você sabia que as regiões celestiais é o que realmente é a nossa realidade suprema? Porque eu já preguei isso, mas você que nos disse que talvez nessa manhã não tenha ouvido, ou talvez já. Esse plano aqui terreno que nós vivemos é apenas uma realidade paralela, como se fosse um holograma do que acontece nas regiões celestiais. Então, se você está abençoado aqui, você já está abençoado aqui também. Amém. Você está abençoado nas regiões celestiais. Essa bênção, ela decorre para aqui, para esta terra. Então, não se questione, não questione só. Não diga assim: por que acontece isso? Continuando, então diz assim no verso 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus, Ele nos escolheu. Você sabe o que significa ser escolhido? Você já jogou aquele brinquedo que tem um gancho e tem vários bonequinhos, né? Você tem que, como é o nome? Marionete? Entendi que marionete era outra coisa, né? Eu agarro, né? Pronto, ele vem aqui e você escolhe o mais bonitinho, né? E pega, às vezes não. A maioria das vezes não, porque o dono da máquina ganha dinheiro. Mas na verdade não é isso que eu queria. Essa analogia aqui: Deus, Ele pega você estava perdido, você e eu, nós estávamos perdidos. A palavra diz isso em Colossenses. Estávamos no reino das trevas, mas Ele veio e pegou você e eu e nos transportou para o reino do Filho do Céu. Amém. Para o reino da maravilhosa luz. Então, você não precisa, você já é escolhido, já é eleito. Tem uma outra versão que diz eleito, estamos falando de eleições ultimamente. Então, você não precisa passar por nenhum processo eleitoral para se tornar filho de Deus. Não, Ele já te elegeu, já te escolheu. Você foi e já se tornou um escolhido, um eleito de Deus. Não diga: eu não deveria ter nascido. Quantas vezes a gente já falou isso? Mas a partir de hoje você entenda: eu e você. Você diga assim: eu fui escolhido, eu fui eleito por Deus. Olha que tremendo isso. Mas você não foi escolhido apenas porque é bonito, porque é lindo, não. Você foi escolhido com um propósito. Qual é o nosso propósito enquanto igreja? Nós temos aqui bem fixado para você ler. Nosso propósito é espalhar o amor de Cristo aos povos. Esse é o nosso propósito. A gente tem que entender isso porque eu preciso ser um portador. Ontem na célula falamos sobre isso, né? A Lívia trouxe uma reflexão sobre isso. Portador do amor de Deus para o mundo. E quando você porta alguma coisa, não é apenas um transportador. O transportador não necessariamente tem que ter isso, mas o portador, ele tem isso para poder oferecer. Então você e eu temos o amor de Deus. Amém. Repito, não porque nós somos os melhores, não, porque Ele nos escolheu pela pura graça e misericórdia. Ele diz assim: olha, você é escolhido para ser um portador do amor de Cristo e assim espalhar o amor de Cristo.
Mas a parte B desse verso 4 diz também que Ele nos escolheu nele, ou nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós somos santos. Santo. Sabe o que significa ser santo? Não é aquele que tem a aureola assim, diz agora não pode pecar, não. Santo também tem a ver com o que nós vimos antes: escolhido, eleito, separado. Nós fomos separados. Olha, que tremenda esse entendimento. Abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, verso 1, ou capítulo 1, perdão, nos versos 15 e 16. Diz assim então: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Verso 16: pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Nós precisamos entender isso. Somos santos porque Ele nos separou, mas nós estamos em processo de santificação todos os dias. Isso quer dizer que a gente precisa buscar de Deus, e a gente precisa diminuir o nosso eu, crucificar o nosso eu, para que o nosso eu não surja cada dia, porque ou pensa um eu sem futuro que quer surgir sempre, né? Não sei você, mas o meu, eu danado, sempre quer sair, sobressair. Mas essa é a nossa luta diária: matar o nosso eu, para que Cristo possa ser glorificado e ressuscitado em nós. Deus nos separou para uma obra. É por isso que nós somos santos. É por isso que a nossa missão diz assim: fazer discípulos de Cristo por todas as nações. Poderia ter uma missão dizendo: faça convertidos de Cristo. Mas Deus não quer que você e eu sejamos apenas convertidos ou convencidos. Ele quer que nós sejamos discípulos. Há uma grande diferença nisso. Há uma grande diferença. Lamentavelmente hoje a igreja está cheia de convencidos, mas nós precisamos ser discípulos. E o discípulo tem uma marca. Lembra? A palavra diz que nós fomos selados com o Espírito. Amém. Esse selo é como se fosse, vamos dizer assim, né? Eu não vou querer polemizar, mas é como se fosse uma tatuagem espiritual. E no mundo espiritual é vista. Vamos continuar então. Verso 5: em amor nos predestinou não para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha, Deus nos adotou como filhos, através do seu primogênito Filho, que era Jesus Cristo. Precisamos entender que essa filiação não foi dada sem nenhum custo. Para você ter o seu passaporte celestial, é de graça. Amém. É gratuito. Apenas basta crer. Apenas basta crer. Amém. Você e eu somos filhos. Precisamos entender então que essa filiação foi pura graça do Pai. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 12. João 1, 12. Esse texto é tremendo. João 1, 12 vai nos declarar que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, isso é tremendo. Se você entender essa verdade hoje, eu já estou satisfeito nesta manhã. Olha, os que o receberam. Receber por quê? Porque você precisa entender que Jesus, Apocalipse 3, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, se ele comigo e ele comigo.
Nós precisamos entender isso. Apesar de ser gratuito, nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos ter essa atitude. Então, se você recebeu, se você abriu a porta do seu coração para Cristo e creu em seu nome, automaticamente você se torna filho de Deus. Sabe qual é os benefícios de você ter o selo do Espírito? É que você já tem livre acesso ao Pai. É que você já tem garantida a sua cidadania espiritual. Não somos mais cidadãos deste mundo, apesar de estarmos aqui ainda, mas somos cidadãos do céu. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Já vai preparando aí Gálatas 4, 4 e 5. Então, o próprio Espírito, ele testemunha ao nosso Espírito: olha, você é filho de Deus. Você que já nasceu de novo, quando você comete alguma coisa que fere o coração de Deus, fere o coração do Pai, você não sente alguma coisa no seu coração, não é? Não se sente errado, não se sente para baixo, é porque o próprio Espírito, ele testemunha o nosso, que nós somos filhos. Gálatas 4 diz, a fim, verso 4, primeiro: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, 5 agora, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção do Filho. Eu gosto de um contexto muito importante que Paulo vai falar em Romanos, não vou ler agora, já falou sobre isso, mas o que acontece na cultura romana, e por isso Paulo escreve isso aos romanos. Na cultura romana, o pai natural, ou seja, quem tinha um filho natural, por exemplo, eu e Jonathan é meu filho natural, de sangue, eu poderia deserdá-lo a qualquer momento. Mas se eu tivesse um filho adotivo, eu jamais poderia deserdá-lo, porque eu escolhi adotar esse filho. Então Paulo está falando aqui, olha, você é um filho por adoção. Deus jamais vai te desamparar. Amém. Deus jamais vai deserdar você. Assim fala para nós hoje: Deus jamais nos deserdará. Verso 7, então, continuando, diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Olha, ao nascer, todo ser humano, a humanidade inteira já nasce separada da glória de Deus, já nasce distanciado de Deus. Por quê? Por consequência do pecado. O pecado original. E qual foi o pecado original? Muitos ainda acreditam que foi Adão e Eva comer do fruto. Não, foi a desobediência. É a desobediência. Então o pecado original foi a desobediência. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos reconciliou em Cristo Jesus e nos perdoou todos os nossos pecados. Entenda, Ele já perdoou nossos pecados passados, presentes e os futuros. Mas isso não nos dá direito a viver errando, porque já estamos perdoados, correto? Tem um adendo aqui, mas Ele já nos perdoou. Ele perdoa nossos pecados passados, presentes e futuros. Por quê? Porque para o cristão o pecado não é mais uma atitude premeditada. Não, para o cristão o pecado tem que ser um acidente de percurso. Esse é o pecado para nós cristãos, para nós discípulos, para nós filhos. Um acidente de percurso, assim como você às vezes vai e tropeça, mas logo se levanta. Não premeditadamente, mas um acidente. E aí então, o que diz aí em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18, 2 Coríntios capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação, ou criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Deus nos reconciliou, agora a gente carrega, é portador da reconciliação, e eu preciso ser esse portador para que outras vidas possam também chegar à reconciliação de Deus, entre Deus e o mundo. Amém. E muitas vezes, amados, não precisa a gente gritar, falar. A nossa própria vida, o nosso testemunho, ele vai falar e gritar mais alto. Porque eu posso até dizer alguma coisa, mas a minha atitude apaga tudo que eu disse. Mas se eu viver, se eu realmente viver, as pessoas vão olhar e dizer, olha, essa pessoa realmente é diferente. Essa pessoa realmente, e quem nos conheceu antes em Cristo vai dizer, esse aí é Estevão, aquele boca suja, esse é Estevão, aquele que falava dessa maneira? Não. Mas o que aconteceu? E você vai dizer, está vendo minha transformação? Não fui eu, é Cristo que vive em mim. E essa pessoa vai dizer, eu quero isso para a minha vida. Mas pelo contrário, se a gente dizer, não, eu sou cristão, mas na sua atitude do dia a dia mostrar o diferente, vai dizer o quê? Esse é um sapato sem vergonha. É ou não é? Perdoe meus termos, mas é a verdade. É o que o mundo vê. É por isso que através do sangue de Cristo nós somos salvos da condenação eterna. E precisamos ser gratos ao Senhor pela tão grande salvação. Eu sempre agradeço ao Senhor pela tão grande salvação. E se não fosse por Ele, eu estaria perdido. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui nessa manhã. Mas, continuando, verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Olha, em outras versões diz assim que somos herdeiros. Veja aqui nessa versão, diz assim, olha, também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então nós também somos herdeiros. Olha, Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha, você sabe que todo filho é herdeiro do seu pai, da sua mãe. Seja herdeiro de bens materiais, seja herdeiro de dívidas, nós somos herdeiros, mas nós somos filhos daquele que é o Rei do Universo. Então você e eu somos herdeiros desse Reino Celestial. Aleluia! É por isso que Pedro vai dizer, olha, vocês são reis e sacerdotes. A sua posição é reinar, mas também ter autoridade, também ministrar. Não viva abaixo disso. Deus nos colocou nessa terra assim. Isso não quer dizer que agora eu vou andar com o nariz empinado, não. Isso significa que agora eu vou entender a minha posição em Cristo. Qual é a minha posição em Cristo? Não baixe a cabeça para o que o mundo determina. Não baixe a cabeça, ou balance a cabeça feito tejo, né? Para tudo que o mundo diz.
Mas levante a sua cabeça e diga: eu sou herdeiro, sou filho, sou herdeiro de Deus. Amém. Hoje posso estar vivendo essa situação, mas logo, logo o Senhor vai me levantar. Amém. Glória a Deus. Não viva então como um filho pródigo, entenda e desfrute da sua herança, pois a nossa herança não é material, não é perecível, mas é espiritual. Então, nem traça, nem ferrugem, nem nada pode acabar com essa herança. Ela é espiritual. Vamos prosseguir, verso 12 então, diz assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Olha, Deus também nos chamou para sermos adoradores. E sabe, muitas vezes, muitas pessoas confundem ser adorador com ser músico, não tem nada a ver. Eu posso ser músico, mas não ser adorador. Adoração não é um estilo de vida. Adoração não é saber tocar e cantar bem. Adoração é você, em qualquer lugar que você estiver, glorificar o nome do Senhor. E nós somos chamados para sermos adoradores. Não confunda então adoração com entoar músicas, canções, não, mas como um estilo de vida. E nós somos chamados para sermos adoradores. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. João capítulo 4, versos 23 e 24, é um texto mais conhecido, né? João capítulo 4, versos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Verso 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Olha, adoração é um estilo de vida. Adoração não é entoar músicas, cantos também, mas principalmente adoração é um estilo de vida. Se o nosso estilo de vida não for para adorar o Senhor, então precisamos repensar e rever como está a nossa vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, deixe que o Espírito Santo inicie no seu coração agora, amanhã, continue a ministrar. Nossa posição em Cristo precisa ter um entendimento real e genuíno de quem nós somos, da nossa identidade. Somos abençoados, sim. Somos eleitos, somos santos, somos filhos, somos salvos, somos herdeiros, somos adoradores. Entregamos nosso viver.
que você não tem tomado a sua verdadeira posição em Cristo. Mas essa palavra ela vem para que nos oriente em relação a isso. Porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor. Podemos passar por tantas dificuldades e ainda vamos passar por muitas mais. Deixa eu dizer, nesse mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu. Aleluia. Se você nesta manhã quer colocar a sua vida por completo diante do Senhor, diante do seu Pai, entendendo que passe o que passe, aconteça o que aconteça nesse mundo, esse mundo ele vai passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor e o Senhor jamais passará, porque o seu reino ainda está lá, o seu reino jamais acaba, e nós somos parte do reino. Então vamos ficar em pé e cantar mais uma vez essa música. Já entendemos a nossa identidade, a nossa posição em Cristo. Agora, Pai, ministra sobre nós o teu propósito, o teu chamado sobre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que a tua palavra é viva, é eficaz. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é quem nos sustenta. A tua palavra diz que no Senhor que existimos e nos movemos. Pai, é a ti que devemos a nossa adoração. Em nome de Jesus. Oh, Pai, toca nossos corações, nossas vidas, que possamos entender, Pai, a cada dia a nossa posição, a nossa identidade em Cristo, e saber, Pai, que somos filhos, que somos herdeiros, que fomos escolhidos, eleitos, oh, Pai, que somos abençoados, oh, Jesus, que somos adoradores, louvado seja o teu nome, a ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Pai, quero também nesta manhã orar pelos meus irmãos, por cada família representada aqui nesta manhã. Oramos, Pai, para que o Senhor esteja derramando graça, para que o Senhor continue a fazer a sua vontade, Pai, para que o Senhor derrame sobre cada um sabedoria, discernimento, Pai, em nome de Jesus. Que embora, Senhor, estejamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de situações contrárias, adversas, mas que nunca possamos perder a esperança e o entendimento de que o Senhor está no controle de nós. A ti, Senhor, seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração.
em nome de Jesus. Amém. Amém.